Estamos começando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. Este programa que está completando este ano 20 anos no ar. E hoje eu trouxe para conversar comigo aqui o colecionador de histórias em quadrinhos, que também é ator, diretor e advogado. E todas essas coisas se misturam na vida dele. E nós vamos conversar um pouco aqui com o César Escortegania. Tudo bem? Seja bem-vindo, Tudo César. bom? Olá a todos. Bom, sou advogado, formado pela UPF, também trabalho no Banco do Brasil, também comecei na Companhia de Espetáculos da UPF, fazia trabalho de ator, depois montei o próprio grupo ali, a Companhia Metamorfose. A gente tem teve várias apresentações aqui na cidade de Passo Fundo, e também trabalhei com o Miqueias ali do Electra. A gente também tem peças, está em cartaz. Aqui já foi entrevistado alguns colegas ali do teatro. E eu tenho como hobby colecionar quadrinhos. Isso desde os anos 70, desde que comecei. Me ajudou na alfabetização. Tipo, o meu pai, ele gostava também de quadrinhos. Lá dos anos 60, ele já tinha quadrinhos. A minha mãe lia para mim os gibis, coisa e tal, antes de eu ser alfabetizado. Então, foi realmente uma porta de entrada para a literatura, para estudos e tudo mais, porque aquele hábito de ler, de gostar de ler e tudo mais. E esse hábito de criança, de gostar de quadrinhos, daí na idade adulta tem aquele ar de voltar para a infância, de colecionar. E até porque, na época, assim, eram quadrinhos esparsos, era uma dificuldade de conseguir todos eles. Então, agora tem até pela internet, digamos assim, a produção das editoras hoje, eles tentam buscar e reclassificar e colocar tudo num formato que fica acessível para a gente ter, digamos assim, por exemplo, do Homem-Aranha, ter a coleção completa, tudo que foi publicado do Homem-Aranha, desde a sua criação em 62. Então, há material bastante para a gente colecionar. César, o principal motivo de você estar aqui hoje é justamente por essa questão dos quadrinhos. Aliás, o César ele trouxe aqui alguns que eu acho que são incríveis, tipo esse formatão enorme aqui. Como é que é o nome desse formato aqui? Esse aí seria quase um formato tabloide, que a Ebal publicou nos anos 70, copiando o formato dos Estados Unidos ali. Teve vários gibis, assim, a Block também teve do Homem-Aranha nos anos 70. E hoje em dia a editora Panini também está republicando alguns nesse formato maior. Que é o encontro do Superman com o Homem-Aranha, né? 77, que é de 77. Isso. Então, o César ele trouxe vários gibis aqui, alguns da coleção que ele tem de HQs. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é assim, César, por que colecionar quadrinhos? Eu vejo assim que digamos assim, é um hábito que começou na infância. Até os primeiros quadrinhos que eu tinha, eu não lia e depois descartava e tudo mais. Começou porque, por exemplo, os gibis da Marvel, do Stan Lee, o Stan Lee ele foi bastante perspicaz numa coisa. As histórias eram em continuação. Uma coisa que acontecia num quadrinho ia continuar no próximo. Então você se obrigava a ter uma sequência. E muitas vezes, assim, quando tu pegava um arco assim, de 10 edições e lia na sequência, a leitura era muito mais prazerosa, assim, de tu ter uma sequência completa. É mais ou menos que nem assistir um seriado, hoje mais seriados, ou na época novelas e coisa e tal, e tu vê capítulo por capítulo. Porque se for lembrar, aquelas séries que passavam nos anos 70, 80, era o episódio da semana. Hoje, por exemplo, nos seriados de streaming, eles já fazem para que você acompanhe capítulo por capítulo. E essa foi uma sacada genial do Stan Lee, que era, os gibis são sequenciais. Então, uma história... continuidade. Isso, uma continuidade. Uhum. Então, o fato de você ter uma continuidade, se eu começava no número 51, eu precisava do número 50, precisava do 52, e a história, às vezes, ia terminar lá no número 60. Então, essa sequência de histórias fazia com que, poxa, então, para mim, eu precisava do arco completo. Começa com a ideia, porque você foi fisgado, de certa forma, por essa ideia, na época genial de Stan Lee, de lançar as histórias em sequência. Você lia uma história, precisava comprar a história que vinha em seguida, né? Uhum. Mas eu acho que isso não explica por si só colecionismo. Ah, sim.
né? Não tem alguma coisa mais profunda aí ainda, no sentido de querer acompanhar os heróis também? Tem de certa forma, assim, porque as publicações assim dos anos 70, 80, por exemplo, a Editora Abril foi uma que fez com que os personagens super-heróis assim, se tornassem mais populares no Brasil. Já eram populares, mas assim, as histórias eram muito picotadas, sabe? Digamos, não tinham toda uma sequência. Então, hoje, com a possibilidade de ter as histórias completas, sacia aquela coisa assim de saber o que vem depois, o que veio antes. Então, desperta uma certa curiosidade e, obviamente, um saudosismo naquela época. Tu tem noção de quantos gibis tu já tem? Quantos HQs você já tem? Em torno de uns 15 mil, mais ou menos. Ainda não consegui planilhar todos. Não conseguiu registrar todos em mais ou menos uns 15 mil. Você coleciona só, no caso, histórias em quadrinhos? Isso. Não, tem um acervo de livros, principalmente de direito, coisa e tal, mas a prioridade é quadrinhos. Mas o colecionismo principal é das HQs de super-heróis, sim, né? Tu deve ter ficado muito feliz quando começaram a se produzir filmes de heróis a partir dos anos 2000, né? Sim, com certeza. Porque tinha, por exemplo, a saga dos Vingadores ali, contra o Thanos e tudo mais. Era um gibi, por exemplo, que eu comecei nesse gibi aqui, Heróis da TV, de 1983, era algo que já tinha sido publicado naquela época de quadrinhos, e depois tu vê isso no cinema, lógico, com as adaptações e tudo mais, mas é uma satisfação de ver aquilo que tu via na infância, vendo na tela, e novas gerações poder acompanhar aquilo. Então, é como se tivesse um legado para as novas gerações e tudo mais. Então, uma das HQs que você trouxe, que aliás uma coleção de HQs, né, encadernadas, é a primeira aparição do Homem-Aranha no Brasil. Isso, na Ebal. Na antiga Ebal. Isso aqui é de que ano, sabe? É de 69, isso aí. Primeira vez que Primeira ele apareceu. vez, Eu achei que ele era mais antigo aqui no Brasil, inclusive. Não, pois é, o personagem foi criado em 62, mas só veio aparecer no Brasil em 69 na Ebal. Até a Ebal foi a primeira que começou a lançar. Tinha uma campanha nos postos de gasolina, com o número 0 da revista ali, porque naquela época estava saindo na televisão os desenhos animados dos anos 60. Até a gente começar a chama de desenhos desanimados, porque a animação era de péssima qualidade. E o Homem-Aranha também estava sendo lançado o desenho também. Então, o primeiro foi o gibi do Capitão América, Thor, Homem de Ferro, Hulk, Namor. Depois, o Homem-Aranha que apareceu e daí se tornou o grande personagem popular da Marvel. Aqui no Brasil, no caso. Aqui no Brasil. Nos Estados Unidos também. O Homem-Aranha se tornou o carro-chefe da Marvel. Porque, embora o primeiro personagem do Stan Lee e do Jack Kirby na Marvel tenha sido o Quarteto Fantástico, o grupo Quarteto Fantástico, mas o Homem-Aranha acabou se tornando mais popular. Nunca emplacou muito, né? Não, mas ele teve. Foi a partir do Quarteto que começou toda a Marvel. Sem o Quarteto Fantástico não teria Marvel. E foram muito populares nos anos 70 ali, principalmente com essa dupla, do Kirby e do Lee, que faziam gibis cósmicos, a chegada do Galactus e tudo mais. Tanto que agora vai ter um novo filme ali também, espero que seja bom, ali, em julho, pela Marvel Studios ali. Então, o Quarteto Fantástico seria a primeira obra ali dessa dupla que começou a Marvel. Até porque a primeira editora que teve, a DC, que começou em 38 ali, com o primeiro gibi. Aliás, o gibi do Superman, o primeiro gibi do Superman é de 1938, também que é o mesmo ano de fundação da Academia Passo das Letras, né? Sim. Tem 85 anos de existência, mais ou menos. E o primeiro gibi do Superman a primeira aparição dele foi esse Action Comics. Sim, esse aí é uma republicação, porque o original deve estar custando uns 10 milhões, mais ou menos. Esse tu não vai poder comprar. Esse não vai dar certo. Não vai dar para comprar esse. Não, esse não. Mas, assim, antes desse gibi, não havia só as tiras de jornais. Por exemplo, o Shuster e o Siegel, que foram os criadores, eles queriam publicar nos jornais, porque tinha todo o sindicato de jornais, onde uma tira era publicada e o autor até tinha uma boa remuneração. E não existia o formato gibi, quadrinho. Em 1935, a editora da DC começou a lançar os primeiros ali, que eram colagens do que era publicado no jornal. Por exemplo, antes tinha Flash Gordon, Fantasma, Tarzan, Buck Rogers, que saíam no jornal. Príncipe Valente. Mas, assim,
O formato que popularizou mesmo foi o formato comics, que a gente chama de gibi, HQ, quadrinho e tudo mais. E esse gibi do Super-Homem que começou tudo. A partir desse aí que virou uma febre. E eram milhões de exemplares vendidos. Também era uma época pré-televisão. Sim. Então, para aquela época, eu imagino que você ter um gibi como esse daqui era uma coisa, para os jovens principalmente, ele deve ter sido uma coisa sensacional. Né? Com certeza. Totalmente diferente. Né? Sim. E eles eram preto e brancos ainda, né? Não, nos Estados Unidos já começou com colorido. Já começou colorido. Nossa, ainda imagina, então naquela época cores ainda. Sim. E o engraçado é que popularizou muito rápido, porque a partir dali, em 39 já teve o Batman. Em 40 já teve em 41 teve o Capitão América, teve a Mulher Maravilha. Então foi muito rápido. Essa indústria dos quadrinhos cresceu muito rápido nos Estados Unidos ali nos anos. É a chamada Era de Ouro, porque eram milhões de exemplares vendidos. O Capitão Marvel, Shazam e tudo mais. Depois da Segunda Guerra que houve uma queda de vendas, teve até uma campanha contra quadrinhos, contra rock e tudo mais, que era a delinquência juvenil, tem uma campanha conservadora que quase acabou com a indústria dos quadrinhos. No final dos anos 50, a gente chama de a Era de Prata dos quadrinhos, porque daí foi uma renovação, daí com personagens assim mais voltados para a ficção científica e tudo mais, o pós-Segunda Guerra Mundial, bomba atômica, discos voadores, então a ficção científica estava em alta. E daí a DC relançou a Liga da Justiça, que antes era a Sociedade da Justiça, e começou a fazer sucesso. Começou a voltar a ter vendas, boas vendas, que nos anos 50 caíram muito. Até porque nos anos 50 teve a televisão que tomou tempo dos jovens ali e as vendas de quadrinhos diminuíram. Foi nessa época aqui que o Stan Lee, por exemplo, a editora do Stan Lee, que ainda não se chamava Marvel, tinha publicações de todos os tipos. Tinha faroeste, ficção científica, terror, o que aparecia. Eles faziam bastante sucesso com terror, né? Eu lembro que tinha o Drácula da Marvel, né? Tinha o Lobisomem da Marvel, por incrível que pareça, né? Sim. Porque na época tinha uma outra editora rival que era... A EC Comics. Isso, que fazia gibis de só que horror, daí, né? Só que a EC Comics ela fazia bastante sucesso nos anos 50. Mas daí, então, com essa campanha de delinquência juvenil e tudo mais, teve o autor de código que foi criado para, digamos assim, uma espécie de censura dos quadrinhos. Foi uma autocensura para evitar a intervenção do governo dos Estados Unidos. E daí essa editora, EC Comics, acabou falindo, não conseguiu mais continuar publicando os quadrinhos. E daí por isso que teve uma onda de quadrinhos sim, bem mais leves, mais infantilizados ali da Era de Prata. Mas mesmo assim os autores continuaram publicando quadrinhos assim. O Batman e o Superman nunca pararam de ser publicados, mesmo na Era de Prata. E depois teve essa renovação e tudo. E com o Stan Lee, teve uma nova renovação que daí começou a Marvel com o Quarteto Fantástico. Depois Homem-Aranha, Os Vingadores, Capitão América. Capitão América que é dos anos 40, mas foi a DC renovado. foi a primeira, né? Disparado, né? Sim, a DC era a que mais vendia. E foi a primeira também no sentido de começar essa inovação dos quadrinhos e também no sentido de que os heróis mais populares, até o aparecimento da Marvel, foram da DC. Né? Foram da DC. Mas aí que a gente vai ter o Fantasma também, eu acho que foi publicado em muitos países também. O Fantasma, Mandrake, Flash Gordon são anteriores, mas são personagens de tira de jornal. Né? Então, até a gente percebe bem isso quando a gente vai ler um quadrinho, hoje em dia, tipo uns ônibus, né, do Fantasma, você percebe que é bem realmente o formato de tiro de jornal, isso, das primeiras histórias. Né? Eles não começaram direto, e o Superman já começou direto no formato comics. Então, e foi um formato que agradou muito, e se popularizou e tudo mais. Tanto que, nos anos 70 ali, a Marvel começou a desafiar esse código, autor de código, porque era proibido falar de crime, era proibido falar de questões mais sensuais nos quadrinhos, porque era, digamos, tinha essa proibição. E até esses gibis de terror que você havia falado, eles começaram a ser publicados tanto no formato comics, como no formato um pouco maior, que seria o formato magazine. O formato magazine é tipo da revista. Revista que era mais para um público adulto, no que caso. seria mais para o público adulto. Para atingir um público mais adulto. Conan, por exemplo. Até porque a gente vai ter esse conceito de que o quadrinho, inicialmente, ele era algo infantil. É com o passar do tempo que ele vai ganhando um status de ser algo voltado também para adulto. Né? Sim. Que é o status que tem hoje, na verdade, para pensar. César, nós temos que ir para um breve intervalo. Voltamos em seguida.
A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local e hoje falando aqui sobre quadrinhos, que é considerada, para quem não sabe, a nona arte, né, se eu não me engano. Isso. É que, por exemplo, quadrinhos, ele também é chamado de arte sequencial, embora esse termo também seja contestado. Na verdade, não tem um termo, pelo que eu pesquisei, assim, um conceito realmente correto, ainda taxativo para o que são os quadrinhos. Sim, eu acho que até porque também a academia demorou para reconhecer os quadrinhos como, digamos assim, como arte e tudo mais. O quadrinho europeu, por exemplo, ele sempre teve sempre foi mais reconhecido até porque também o formato, o comics norte-americano, de gibi de super-herói, por ser tão popular assim, não tinha esse caráter assim de arte, sabe? E o quadrinho francês, por exemplo, ele sempre foi mais transgressor, inclusive no Sim. sentido do erotismo, né? Sim. Mas ele foi mais voltado para o adulto, pelo que eu entendo, né? Uhum. Aproveitando essa questão do quadrinho francês aqui, só para fazer uma divulgação aqui esse aqui é um quadrinho de um primo em segundo grau meu que mora na França, que saiu aqui de Passo Fundo, depois foi para o Chile, agora é radicado lá. Aqui de Passo Fundo? Aqui de Passo Fundo, radicado desde os anos 70 em Paris, e tem essa sede aqui, Aldebaran, o Luiz Eduardo Oliveira, chamado como Léo Carioca. Que legal. Então, é quadrinho francês, mas ele é brasileiro. Que bacana. E assim, os quadrinhos, como eu havia falado, a Era de Ouro é quando os quadrinhos foram criados ali nos anos 80. Nos anos 70, depois nos anos 60, teve a Era de Prata, que depois toda essa perseguição contra os quadrinhos e tudo mais, essa onda conservadora. Depois, nos anos 70, os quadrinhos se tornaram um pouquinho mais transgressores, seriam a Era de Bronze, principalmente a Marvel ali, com quadrinhos de terror, por exemplo, quadrinhos, digamos assim, com questões assim envolvendo contracultura e tudo mais. E até que nos anos 80 começou uma ruptura que é chamada Era Moderna, e até hoje os estudiosos dos quadrinhos não definiram que era que vai ser depois, se era das Trevas, Era de Ferro, mas assim, a partir dos anos 80 se vê esse conceito assim de que gibi de super-herói tem que ser para adultos, que é uma questão um pouco controversa, assim, porque a partir do momento que tu está fazendo gibi para adultos, também acaba se dificultando o acesso a quem está começando a ler. Por exemplo, eu comecei a ler criança. Então, se tu diz, não, esse gibi é para adultos, tu acaba restringindo o público o acesso. Tanto que hoje, o público mais jovem, ele prefere o mangá do que propriamente os quadrinhos, sabe? Os quadrinhos. Não, inclusive, se for pegar, por exemplo, mas eu acho que são várias questões que se juntam, né? Inclusive questões financeiras, porque, por exemplo, esses formatinhos que você trouxe aqui, aliás, aí tem o primeiro gibi que tu colecionou, né? Que foi Isso, Heróis TV no número 51. Esse foi o primeiro. Esse que foi o primeiro que eu comecei a colecionar, porque tinha essa coisa assim, por exemplo, tinha uma história aqui de um personagem que era Adam Warlock, que ele enfrentava um inimigo chamado Thanos, que depois, não sei se o pessoal sabe, mas é o personagem principal da saga da Marvel no cinema, mas em 83 já era publicado aqui, também tinha o Conan, Mestre Kung Fu e Punho de Ferro, personagens que foram também para outras mídias e tudo mais. Foram para o cinema também. Mas veja bem, quando tu pega esse formatinho, é interessante que esse formatinho ele já foi adaptado pela Abril, Sim. acredito eu, pensando nas questões econômicas do público brasileiro também. Sim. Então, era um gibi mais barato que Porque, por exemplo... as pessoas podiam, que o brasileiro podia pagar, que ele podia comprar, né? Sim. Agora, hoje em dia, quando você vai pegar esses gibis que são publicados aqui, uma das coisas que eu sinto, eu tentei voltar a colecionar algum gibi, qualquer HQ, Batman, também qualquer uma. E eu confesso assim que eu chego na banca, nas poucas que restaram, porque são naqueles não tem mais quase, né?
As poucas revisteiras que restaram, eu chego lá e eu não sei o que eu compro. É que assim, por exemplo... Fica meio perdido, parece que... O formatinho era, digamos, uma porta de entrada. E justamente pelo preço. É que a tiragem dele, principalmente nos anos 80, era gigantesca, comparado com a de hoje. Só que assim, como pode ver, o formato original é esse aqui. Eles tinham que fazer uma redução dos desenhos, tinha que reduzir também o texto e tudo mais. E hoje, esse aqui é o formato. E também uma coisa que está vendendo muito é esse formato aqui, que é o formato Omnibus, que daí é um formato, uma espécie assim de arquivo que pega, por exemplo, tudo que foi publicado pela Marvel em junho de 1962. Esse é de qual editora? Esse aqui é o original da Marvel dos Estados Unidos, importado. Mas a editora Panini aqui também já publica esse formato aqui, porque daí, para o colecionador, digamos assim, que quer ter tudo que foi publicado do Homem-Aranha, daí então pega só aquele volume ali, e foram 2 ou 3 anos de publicação que está tudo ali como se fosse uma caixa de arquivos, sabe? É tudo junto, né? Tudo junto, é. Claro. Mas isso também não deixa de ser uma espécie de rememoração, né? Uma espécie de volta ao passado, porque isso também é algo que eu acho... Que eu acho, até certo ponto, eu pelo menos acho uma coisa bem ruim, assim. Porque, na verdade, é como se os quadrinhos de agora estivessem sendo pouco comentados, porque tem uma tiragem baixa, uma verdade baixa. Sim. E os quadrinhos de antigamente estão sendo vendidos no lugar desses novos, né? Tu acha que houve uma queda na qualidade dos roteiros dos últimos anos, dos últimos 15, 20 anos? Não. Mas então por que as pessoas não estão consumindo mais? É que assim... Porque baixou a tiragem no Brasil, pelo menos baixou a venda dos quadrinhos. É que, digamos assim, é que hoje tem muitas opções, é celular, é videogame, é TV, é séries. Então, a leitura em papel também diminuiu bastante. Então, há essa perda. Também há uma questão, assim, como o senhor falado, a questão do custo. O custo do quadrinho, por exemplo, um ônibus aqui, é um gibi caro, um gibi de luxo. Então, tu compra aquele ali e não vai comprar outros. E tem mais um fator também, que é essa coisa que eu ouço muito de colecionadores antigos, que hoje em dia já não é bom que nem era antigamente. Mas é que se tu for parar para pensar, tirando anos ali, tipo 1986 foi lançado o Watchmen, tinha aqueles Infinitas Terras, tinha vários lançamentos assim, Superman John Byrne, o Batman de Frank Miller, o Mulher Maravilha do Jorge Pérez, então o Maus, teve Sandman, foi um ano assim fora do comum. Né? Fora do comum. Mas se for parar para pensar, todo ano, a Marvel e DC, elas publicam 50, 60 quadrinhos por mês. Então, desses quadrinhos, assim, tem muita coisa ruim e muita coisa boa. Só que, para a gente, só vão saber o que funcionou ou não com o passar do tempo. Por exemplo, para te dizer, não, mas esse gibi é um clássico, mas precisa passar o tempo e precisa as pessoas terem uma aceitação. Muitas vezes tem todo um hype. Por exemplo, agora, o que está saindo agora nos Estados Unidos é uma linha chamada Absolute, onde os personagens, o Superman e o Batman, são reinventados no universo alternativo. Uma que está vendendo bastante bem também é a linha Ultimate do Homem-Aranha, que já foi uma linha que saiu nos anos 2000 e agora é o Homem-Aranha reinventado. Então, como são personagens assim cíclicos, para pegar um público novo, ele precisa ser reinventado, às vezes recontadas as mesmas histórias. Então, para o público das antigas, por exemplo, que começou a ler quadrinhos nos anos 70, essa coisa de recontar as mesmas histórias acaba se tornando um pouquinho cansativo. E daí muitos desistem no meio do caminho, sendo que muitos vão começar a ler novamente. Então, é um mercado que pode se saturar, sim, já passou por fase de saturação. Por exemplo, nos anos 90, a Marvel quase foi à falência porque não estava vendendo bem. Passou uma época que as vendas estavam em milhões e depois começou a cair, porque aquelas histórias acabaram ficando meio repetitivas e teve um boom do mercado, vendendo muitos números 1, e muitos viam o gibi como uma questão assim comercial. Não, vou querer ter o gibi número 1, porque depois eu vou vender por milhões. Só que quando tem uma tiragem de milhões, aquele gibi não vai valer nada. Então não vai. O que era para ser uma leitura descartável, para ser entretenimento, acabou no mercado sendo um mercado para colecionadores e que, por exemplo, o gibi, a primeira publicação do Homem-Aranha no Brasil, para o colecionador é caríssimo. Compra pelo grupos de WhatsApp ou pela internet, o valor dele é muito elevado.
Então, enquanto tu poderia comprar vários gibis novos ali que seriam mais baratos, mas assim, esses gibis novos não tem aquela afeição, não tem aquela nostalgia para o colecionador que tem os antigos. E nós temos também uma outra questão que é a própria internet eu não digo pirataria, porque pirataria para mim é quando a pessoa ganha dinheiro com isso, mas que é o compartilhamento digital, né? Sim. Então, um dia você pode baixar as HQs que você quer ver e tal, né? Sim. Muito mais... eu acho que tem todo movimento em torno disso até hoje, né? Inclusive, eu acho que nos quadrinhos, muito mais que em outras áreas, né? De compartilhamento digital. Agora, puxando aqui para essa questão do Action Comics que você trouxe, o Superman, né? Ele foi o primeiro super-herói que você disse que inaugurou os quadrinhos. Sim. Aí. E eu lembro que as histórias antigas dele, por exemplo, elas até não tinham tanta ação, mas elas tinham... Eu gosto da época de Bal, adoro ler o Superman da época de Bal, que era publicado pela Ebal. Obviamente, eu baixo na internet, olha só. Baixo na internet porque tem um site que ele disponibiliza todo o acervo, né, das revistas antigas do Superman, você sabe disso, né? Sim. Então, na época de Bal, eu gosto muito de ler aquelas edições ali. E uma coisa que me encanta, assim, naquelas histórias, é justamente a ingenuidade deles. Então, eu não sou colecionador, eu não sou aficionado. Me criei lendo quadrinhos, obviamente, mas não sou um colecionador. Mas o que me encanta nas histórias antigas do Superman é que ele era justamente um extraterrestre que caiu na Terra, um imigrante. Aí tem toda uma questão assim, moral e ética. Eu me lembro de uma história que eu li dele, por exemplo, que ele mal aparecia, que era uma história do Lex Luthor, onde o Lex Luthor ajudava uma criança órfã. Sabe, tem todo um sentimento, parece, nesses quadrinhos da Era de Prata que você falou ali. Sim. Que é um sentimento que às vezes eu acho que se perdeu nos quadrinhos contemporâneos, que é onde ficou tudo muito na base da facada, tiro e bomba. Eu me lembro, um dos quadrinhos que eu, pelo menos, detesto é a morte do Superman, porque eu fui ler a morte do Super-Homem dos anos 90 ali, né? Sim. E para mim, um dos roteiros mais burros que eu joguei na minha vida, eu acho que eu fui mais burro depois que eu vi aquilo. Porque ele é só porrada. Pois é que os quadrinhos teve duas obras ali do ano de 86 ali que alteraram o rumo dos quadrinhos, que é o Watchmen e Batman Cavaleiro das Trevas. As duas são desconstrução dos quadrinhos. Porque, por exemplo, assim, essas histórias dos anos 60, mais lúdicas, mais, digamos assim, mais... não digo infantilizadas, mas tentava buscar mais o lado tocante e tudo mais. Nos anos 70 e 80, já teve a Era de Bronze, onde buscava questões mais políticas, questões mais sociais. Por exemplo, foi onde nasceram os X-Men, aliás, os novos X-Men, que tinham toda essa questão de luta contra o preconceito. E depois teve, em 1986, essas duas obras, o Watchmen e Batman Cavaleiro das Trevas, que mostravam o lado dos super-heróis mais violentos. Se fosse transferir eles para o mundo real, eles seriam mais violentos, como é que seria essa aplicação da violência? E venderam muito para a época. Só que aquela coisa assim, o entendimento que tinha, venderam porque eram violentos. Então, quanto mais violento for o quadrinho, mais vai fazer sucesso. Tanto que da metade dos anos 80 e os anos 90, predominavam personagens tipo Justiceiro, Wolverine, Motoqueiro Fantasma e outros personagens assim que eram bastante violentos. Parecia que quanto mais violência, mais vendia o quadrinho. E aconteceu também a morte do Superman, o Lanterna Verde virou vilão, o Batman ficou aleijado, assim, a queda do morcego. Então, porque parecia que para conseguir vender, eu tinha que chamar a atenção do leitor, assim, ser mais violento, mais disruptivo, cada vez mais, para ter mais dopamina, para chamar mais atenção. Então, tipo, a saga do Superman, essa da morte do Superman, ela quebrou barreiras, porque foi noticiado no mundo todo. Olha, o Superman, o personagem dos quadrinhos, vai morrer nos quadrinhos. Depois ele voltou, e aquilo, digamos assim, ele tipo quebrou com o público. Por exemplo, as vendas foram milhões e milhões, aquele quadrinho da morte do Superman. Só que depois ele volta, depois ele ressuscita. Por mais que tivesse assim aquela coisa assim que a gente tem da questão do cristianismo e tudo mais, a ressurreição e tudo mais, mas para os quadrinhos parece que quebrou um elo com o leitor, um elo de confiança. Pô, ele morreu,
Mas depois voltou e depois vai morrer de novo outro personagem, vai voltar. De novo. Então, e, aliás, eu acho que essa aí não foi a primeira vez que ele tinha morrido. Já tinha uma história dele que ele tinha morrido uma vez, com um personagem estranho, eu não lembro. não, Um vilão estranho, não sei, mas foi só num gibi. Acho que alguém pegou, leu aquilo e disse, mas e se ele morresse mesmo? Nos anos 60 tinha na Era de Prata várias histórias. O que aconteceria se o Superman morresse? E a história de bastidores que tem da morte do Superman é que eles estavam para fazer o casamento do Superman com a Lois Lane, mas tinha a série de TV Lois e Clark, onde eles também iam casar. E daí a ordem da editora foi, não, esperem para até o casamento na televisão para depois fazer nos quadrinhos. Daí, então, tá, mas o que a gente vai fazer aqui? E daí sempre tinha uma piada recorrente entre os roteiristas. Mata. Quem sabe a gente mata ele. E daí a editora-chefe, eu acho que era a editora-chefe, ou o editor-chefe lá, daí então, vamos fazer isso mesmo. E daí fizeram essa saga e foi grandiosa. Mas em termos de qualidade técnica, ela deixou um pouco a desejar, embora inspirasse bastante emoções e coisa e tal. Porque, por exemplo, os últimos 4 números, era primeiro com 4 quadrinhos, depois com 3 quadrinhos por folha, depois 2 quadrinhos por folha, até a edição final da morte, onde era uma splash page por, digamos assim, uma página inteira cada quadrinho. Então, teve todo um trabalho de construção, mas o vilão não tinha motivação. A única motivação ele só do vilão apareceu e matou o Superman. Do nada era um aquela coisa de violência. Capaz de matar o Superman, ele tomou com todo mundo. Que era bem típico dos anos 70, que era aquela coisa, violência pela violência. Mas daí teve depois uma fase do Kurt Busiek e o Alex Ross de tentar retomar os quadrinhos. Esse gibi aqui, o gigante aqui, esse Marvels, ele reflete uma fase assim que foi de busca do herói clássico. Esse aqui tem que ter uma mesa muito boa para ver. Foi uma busca do herói clássico para fugir um pouco dessa coisa da violência pela violência. O super-herói por si só é uma luta, mas assim, o herói é aquele que salva, sabe? Não é aquele que mata. O que mata é o vilão. Né? Torto direito. Isso aqui tem que ter uma boa mesa para ler. Tem que ter uma boa mesa. Então. César, o papo está muito bom, né? Eu pretendo sempre trazer mais coisas sobre quadrinhos também aqui no programa, que eu acho que é bacana. E foi uma grata surpresa descobrir que você tem um parente, por exemplo, que era de Passo Fundo, que inclusive está fazendo sucesso no quadrinho francês, né? Que Sim. Legal. Como é que é o nome dele mesmo? Léo. Léo? Luiz Eduardo Oliveira. Muito obrigado pela tua presença. A gente vai ter que encerrar, infelizmente. Né? E futuramente aí fica um convite para um próximo programa, de repente a gente possa fazer um debate com mais pessoas aí sobre questões relacionadas às HQs. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.